Esse não é um vídeo para quem busca respostas rápidas. É para quem percebe que quanto mais pergunta, mais ansioso fica. Quando o oráculo vira alívio imediato, ele deixa de ser espiritual e vira dependência. E isso enfraquece o processo. Prazer, eu sou a Gil e você está aqui comigo no Prana do Universo. E hoje a gente vai falar sobre oráculo e dependência. Quando o oráculo vira muleta para o seu processo, tá? Então eu trouxe aqui uma colinha para eu falar alguns pontos, alguns tópicos que eu anotei e achei muito importante para trazer essa clareza para vocês usarem os oráculos, buscarem vídeos de oraculistas aqui no YouTube, na internet, sem ser dependente de cada um deles, mas sim adquirindo e aprendendo cada vez mais com essa ferramenta maravilhosa que são os tarôs, os búzios, os baralhos ciganos e todos os outros oráculos que existem por aqui, tá? E no mundo também. Então, aqui o que a gente vai falar? Sobre a dependência do oráculo. Muitas pessoas, elas buscam oraculistas, cartomantes, terapeutas oraculares, quando elas estão num momento frágil da vida. E isso não é algo ruim, tá? Só se torna ruim quando, em toda a fragilidade que você estiver passando, você ficar buscando respostas a toda hora. Acabou de assistir um vídeo e aí não está satisfeito com a mensagem que veio ali, ou muitas vezes não entendeu, achou que não era para você, muda de vídeo e vai assistindo vários, ou vai procurando um oraculista para saber várias respostas que muitas vezes nem os oráculos podem te dar. Às vezes você que está aí me assistindo pode estar buscando respostas imediatas para sanar a sua ansiedade daquele momento e não é bem por aí que funciona. Por quê? Porque ele vai te trazer um alívio imediato. Só que ele não vai sustentar, não vai te ajudar a seguir um processo. Você vai ficar dependente das respostas e ficar cada vez mais ansioso. Então, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. E acompanhe até o final, porque eu vou fazer uma leitura especial para esse tema, tá? Então, eu vou trazer essa explicação e depois a gente entra com a leitura, tá bom? O problema de quando você começa a buscar os oráculos é quando você começa a substituir a presença. O que é isso? Quando a gente substitui a presença, é aquele momento em que você busca o oráculo para saber tudo o que você vai fazer no dia de hoje. Vamos supor, vai sair com um gatinho, um crush. Aí você vai lá e busca no oráculo uma resposta para saber se aquele encontro vai ser bom. E a sua presença? E a sua dedicação naquele momento de estar em encontro com aquela outra pessoa? Né? Você acaba se baseando na resposta que o oráculo te deu e muitas vezes acaba ficando presa naquela resposta, não permitindo com que você possa conhecer a pessoa, por exemplo. Se sai já uma energia negativa, você vai já querer dar um corte. Ah, não, nem vou me encontrar com aquela pessoa, porque lá no tarô, no baralho cigano, falou que teria momentos de discórdia, momentos ruins, então já nem vou perder meu tempo. Então, isso é substituir a presença, deixar ali a decisão para o oráculo. E não é isso que essa ferramenta maravilhosa traz para você, tá? Quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma pergunta e a gente faz essa pergunta para o oráculo e sai uma resposta, a gente recebe um alívio, tá? E aí, conforme você vai vivendo os seus dias com base naquela resposta, o alívio passa. Muitas vezes ele passa em horas, não é nem em dias, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai lá na internet, vai caçar outro vídeo para você escutar muitas vezes a mesma coisa que você escutou na outra leitura anterior. E aí, o que vai fazer? Gerar uma ansiedade. E essa ansiedade, ela só aumenta conforme você busca mais e mais respostas. E aí ela não vai te ajudar. Por contrário, ela vai prejudicar a sua situação e o seu momento de vida. Então tem que estar muito atento à forma como você aí do outro lado está buscando as respostas
nos oráculos e nos vídeos de tarô, tá? Quando o oráculo ele responde tudo, a pessoa não aprende a sustentar a própria realidade. Por quê? Porque está à espera da resposta imediata. E a sua parte? E o seu processo de internalizar aquela resposta e fazer o movimento necessário para a sua vida fluir? Cadê? Não está sustentando. Por quê? Porque está buscando cada vez mais e mais respostas. Eu posso até trazer um exemplo aqui. Eu lembro que o ano passado eu estava fazendo bastante vídeos de tarô, tanto aqui no Insta como no Instagram, e tinha uma pessoa que me seguia sempre com a mesma pergunta. Né? Ela tinha um relacionamento que ela tinha se separado, só que ela queria porque queria aquela pessoa, ela não aceitava outra pessoa. E sempre vinha falando nos meus vídeos, ai, a sua energia nunca muda. Ai, as mensagens são sempre as mesmas. Ah, isso e aquilo. E aí, cadê a sustentação? Será que ela está buscando um canal de tarô, um canal de oráculo para escutar o que ela quer? Ou realmente para aprender com o processo que o oráculo vem falando para ela? Aí fica a questão. Aí fica o questionamento, tá? Outro tópico que eu quero falar nesse vídeo é sobre espiritualidade imatura e espiritualidade madura. Tem diferenças e eu vou explicar aqui para você, porque você vai entender mais para frente como você vai fazer para sustentar e para usar o oráculo de uma forma consciente na sua vida, tá? Uma espiritualidade imatura, ela tem pressa. Você quer para ontem. Fez uma oração lá para os seus guias e mentores e quer que aquilo já se resolva no dia seguinte ou na mesma hora. Isso é uma espiritualidade imatura. Outra coisa imatura é a urgência emocional. Como assim, Gil? Sabe aquele momento que você busca a espiritualidade somente quando você está num momento difícil? Quando tudo na sua vida tá ruim, aí você lembra que você tem a espiritualidade, que tem Deus, que existe seus guias e mentores, que existe seus orixás, os santos, o Papa, seja lá quem for, né? Então isso também é uma espiritualidade imatura. Só busca a espiritualidade quando precisa, quando está no momento de dificuldade. Outro tópico de uma espiritualidade imatura é o medo de errar. Muitas vezes a gente quer fazer o certo, mas muitas vezes a gente nem sabe o que é certo para a nossa vida. Eu vou trazer um exemplo aqui para entender esse medo de errar. Existem vários tipos de dons mediúnicos. Um deles é a incorporação. Para quem trabalha com esse dom mediúnico, que é a incorporação lá no terreiro ou num centro espírita ou num terreiro de Umbanda, muitas vezes o médium que incorpora, ele fica naquela pergunta: sou eu ou é o guia? Eu estou incorporado ou é o guia? A gente tem muito medo de errar. A gente tem muito medo de falar algo para outra pessoa e não dá certo, né? As energias, elas mudam constantemente. A gente pode ver isso pelo planeta Terra, né? Há muitos anos atrás, todos os continentes eram juntos. Aí caiu lá o meteoro e separou. Todos os dias há uma diferença no planeta. O planeta ele não está igual todos os dias. E assim é a nossa vida também. A gente veio aqui para errar e para aprender. Então não tem essa de ficar com medo de errar. Uma hora ou outra a gente vai errar. E tá tudo bem errar. Quando a gente erra, a gente aprende. A gente sabe que aquilo não foi bom. A gente vai ficar com aquele alerta. Puxa, fiz aquilo ali e deu um resultado que eu não queria. O que eu posso fazer diferente? Tá? Então o medo de errar é uma espiritualidade imatura. Se você confia no processo, se você confia nos seus dons espirituais e sabe que tem tempo para as coisas acontecerem, entende que nada é para ontem, o medo de errar ele cessa. Você acaba confiando no tempo, no processo do universo, no tempo de Deus, no tempo da espiritualidade. E aí confia que o que for certo vai acontecer para você.
Nem sempre está errado, só às vezes não é o momento, tá? Outra coisa que traz uma espiritualidade imatura é a terceirização da decisão. É aí que entra o oráculo ou a espiritualidade. Quando você espera por respostas de um guia ou de uma taróloga, você fica confiante que é aquilo ali, pronto, acabou. E aí você joga a responsabilidade para aquele guia ou para aquele tarólogo. E cadê a sua taxa de responsabilidade? Nem sempre o que sai num jogo de tarô, num jogo de baralho cigano, vai ser exatamente como está falando ali. E aí você vai fielmente em tudo aquilo que está falando e as coisas não acontecem do jeito que foi falado ou do jeito que o guia falou. E aí você terceiriza a responsabilidade para o guia, para a taróloga, para o terapeuta e deixa de assumir a sua própria responsabilidade. Isso é uma espiritualidade muito imatura. Jogar a culpa no guia, na espiritualidade. Ai, não aconteceu porque o Exu não deixou. Ai, não aconteceu, o Exu falou que não ia ser assim. E aí joga a culpa toda para cima lá do guia ou do médium, né? Então isso aí acaba sendo imaturidade demais. Eu acho que para mim esse é o principal ponto de uma espiritualidade imatura. Jogar toda a sua responsabilidade, que seria sua mesmo, para a espiritualidade. E agora vamos falar sobre espiritualidade madura, tá? A espiritualidade madura, muitas vezes, ela pede por silêncio. Silêncio. Observar. Deixar as coisas acontecerem. Fazer a sua prece e ficar num momento de silêncio para ver como você se sente. Para ver quais são os pensamentos que vão surgir após aquela prece que você fez, aquele pedido que você fez. O silêncio, ele é uma prece. Ele também é uma prece. Algumas pessoas falam para mim, me ensina uma oração para abertura de caminhos. E aí eu falo para a pessoa assim, olha, a melhor oração é aquela que vem do seu coração. Mas se eu for fazer uma oração aqui agora, eu não vou conseguir fazer porque eu só vou chorar. E aí eu falo assim para a pessoa, então chora, coloca para fora. Muitas vezes as pessoas se assustam, mas quando você chora, você emana para a espiritualidade uma energia tão grandiosa, porque está vindo do seu coração, do seu silêncio, o silêncio da sua alma, ela está transmitindo aquela emoção, colocando para fora. E Deus, a espiritualidade maior, ela consegue entender o que está passando por você, com aquele seu momento de vida, tá? Outra coisa de espiritualidade madura é o processo, confiar no processo. Lembra que eu falei sobre a urgência emocional? Aí a espiritualidade madura diz, confia no processo. Nem tudo a gente pode resolver. Nem tudo está nas nossas mãos para ser resolvido. Muitas vezes depende da espiritualidade. Eu vou falar 2 exemplos aqui que é muito básico. Relacionamentos e campo profissional. Fui lá, fiz uma entrevista. Quero ser chamada para trabalhar já amanhã. Às vezes, aquela entrevista que você fez, você não foi chamada de imediato, mas vai ser chamada daqui 15 dias, daqui 1 mês, 3 meses. E você não está confiando no processo. Você já quer para ontem. Relacionamento é a mesma coisa. Eu quero abertura no meu campo amoroso. Aí aparece aí, qualquer pessoa, você já vai lá, já se entrega, já se joga de cabeça. Confia no tempo da espiritualidade. Confia no processo. Faça a sua parte para aquilo poder chegar até você, tá? Acompanhamento. Acompanhamento, o que é? Nada mais é do que você acompanhar o seu processo. É fazer uma checagem. Olhar para você, para ver se você está fazendo o que precisa ser feito. Descobrir o que está repetindo padrões. Poxa, que padrão é esse que está me negativando a vida? O que eu posso fazer para fazer diferente? Acompanha o seu processo. Observa as suas respostas. Observa como você vai interagir com as pessoas. Vou trazer um exemplo para ficar claro isso daqui.
Vamos supor que você está tão reativo a ponto de, quando alguém fala com você, você já vai lá e já responde seco. Isso não é acompanhar o processo. Isso é estar reativo demais e já respondendo de imediato. Precisa tomar uma decisão, nem pensa para tomar a decisão. Decide pela força do momento ali, pela empolgação. Aí muitas vezes acaba se arrependendo. Você está acompanhando o processo ou você está querendo tudo para ontem? Isso não é acompanhar o processo. Às vezes você precisa resolver algo muito importante que você precisa de uns dias para pensar. E aí, por conta da força, da empolgação, da emoção ali, você vai e já responde e acaba respondendo algo que nem queria. E aí? Cadê o acompanhamento do processo? Cadê o observar? Cadê o silêncio? Cadê o acreditar no processo? Então, isso também é uma responsabilidade de uma espiritualidade madura. E outro ponto muito importante é a responsabilidade. Você e mais ninguém é responsável pelas suas atitudes. Mais ninguém. Não é a espiritualidade, não são seus guias e mentores, não é a cartomante, não é o psicólogo, não é o tarólogo, não é o terapeuta, não é o amigo, pai, mãe, marido. Não, é você. Você é responsável por tudo o que você faz na vida. A responsabilidade é sua. E isso é muito difícil. Hoje em dia, está muito difícil. A gente pode até falar aqui sobre responsabilidade emocional, quando a gente está se envolvendo com alguém, e aí você faz tudo pela pessoa e espera que a pessoa faça o mínimo por você, por exemplo, responder uma mensagem de bom dia, tá tudo bem. Às vezes a pessoa só vai te procurar quando ela precisa. Cadê a responsabilidade emocional desse relacionamento? E cadê a sua responsabilidade de aceitar e continuar estando num relacionamento que não tem responsabilidade emocional? Então, muitas vezes, e quase todas as vezes, a culpa não é do colega. A culpa é nossa. Sim, a gente coloca a culpa em quem a gente quiser. A culpa é nossa, a gente coloca em cima de quem a gente quiser. Apontar para o colega ou apontar para o outro é muito mais fácil do que assumir a própria responsabilidade. Putz, meu relacionamento não deu certo porque eu era super tóxica, ciumenta, pegava lá o celular da pessoa, ficava fuçando, caçando o problema. Isso é assumir a responsabilidade. É saber que você também tem os seus traços narcisistas, porque traço narcisista todo mundo tem. É saber que você também não é aquela flor, aquele alecrim, a última rosa do deserto, né? É saber que você também tem as suas falhas e estar pronto para olhar as suas falhas e mudar as suas falhas é de grande responsabilidade. E isso se chama espiritualidade madura. Fala para mim, você sabia desses tópicos? Já parou para pensar sobre esses tópicos? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião sobre isso. A espiritualidade madura, ela não resolve tudo. Ela te ajuda a sustentar. Ela te dá força para sustentar. E quando a gente fica em silêncio, é quando a gente descobre e quando a gente tem o famoso insight daquilo que a gente precisa fazer para resolver. Beleza? Agora, vamos falar sobre os oráculos. Sobre o que eu faço aqui, né? Tarô, baralho cigano, estou olhando aqui para o lado porque meus tarôs estão aqui do lado. Eu quero reposicionar a forma como o oráculo entra nesse processo de sustentar, de ajudar você a sustentar os seus processos e não resposta rápida, tá? E eu anotei aqui algo que eu quero ler para vocês. Eu escrevi assim: o oráculo não existe para tirar a angústia do lugar. Ele existe para mostrar onde está a angústia. Ele não responde o futuro, ele revela o presente. Usado com consciência, o oráculo não cria dependência, ele cria maturidade. Mas isso exige limite. E nem todo mundo gosta de limite. As pessoas que já se consultam comigo, elas sabem que eu não tenho papas na língua. Que tá ali, eu vou falar. Se saiu,
é porque é para falar, né? Se está sendo mostrado ali para mim, é porque eu preciso falar sobre aquilo. E muitas vezes dói. E aí a gente fala assim, cara, levei um tapão da terapeuta, né? Levei um tapão da espiritualidade. Ou você aí que está me assistindo também já pode ter passado por alguns outros canais de tarô terapêutico, de autoconhecimento, que você fala, caraca, levei um tapão espiritual. Por quê? Porque eu vou revelar, eu vou falar, eu não vou revelar nada, na verdade. Eu vou mostrar para você o seu processo. O que você está fazendo muitas vezes de errado, para manter aquele processo negativo na sua vida. E quando a gente escuta uma coisa que a gente não quer ver, dói, machuca, incomoda. Mas se está incomodando, é porque tem algum motivo. É porque se saiu ali, se está mostrando, se incomodou aquilo naquele momento, se revelou para você nas cartas naquele momento, é porque era o que você precisava ouvir. Eu não vou falar aqui para você tudo o que você quer ouvir. Muitas vezes eu vou falar coisas que vão doer. Mas vão doer para te incomodar e para você sair dessa zona de conforto onde você se coloca e mudar realmente o seu processo. E não te confortar naquele momento, tirar, trazer o alívio e depois que saiu de uma leitura comigo, você vai buscar outra pessoa, outra leitura. Buscando mais e mais respostas na ansiedade. Não é por aí, eu vou te colocar para pensar. E esse é o padrão de agora em diante. Já falei demais, estou aqui há quase 22 minutos dando essa explicação de espiritualidade madura e imatura, de consciência, de responsabilidade. Vamos para a leitura, então? A leitura de hoje, o tema é o que acontece quando a espiritualidade vira fuga e o que você precisa e o que precisa ser sustentado por você nesse momento. Vão ser 3 cartas, 3 perguntas e eu vou responder em apenas 3 cartinhas, para vocês verem que às vezes não precisa de muita coisa, tá? Eu vou pôr o microfone aqui. Hoje eu estou falando pertinho porque os ventiladores estão ligados. Tá muito calor na minha terra. Tô derretida. Vamos lá? Deixa eu embaralhar aqui para vocês. Nossa, Gil, que bagunça! Normal, meu povo, normal. Esse baralho eu gosto de embaralhar assim, para ele soltar as cartinhas, fazer uma mistura. Mentira não, deixa aqui que eu quero ver as perguntas. Estou falando com a produção aqui. Agora eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer os vídeos. E ela tá aqui, só levando os tapões da espiritualidade. Qualquer dia, o dia que ela quiser, eu apresento ela para vocês. Para de ter medo, menina. É a Bela, minha assistente. A primeira pergunta é: qual é o seu padrão atual? Vamos ver? E qual é o seu padrão atual? Ok. A próxima pergunta. O risco desse caminho. Ok. E por fim, o convite real. Maravilhoso. Vamos lá. O padrão atual. O padrão atual saiu para vocês a carta do 4 de paus. E o que ele está falando aqui? O que eu percebi, tá? O padrão atual aqui, ele está mostrando a falta de responsabilidade. Vou pegar aqui o microfone para ficar mais fácil, tá? É como se você aí que está assistindo não tivesse tanta responsabilidade com o seu momento. É como se você estivesse vivendo, vamos dizer assim, no oba-oba.
As coisas acontecem, legal, aconteceu isso aqui, fica empolgado, tal, naquele momento, naquela hora aconteceu aquilo, tá empolgado, beleza, maravilha. Aí acontece alguma coisa ruim, vai lá e joga a culpa no coleguinha. Puxa, aquilo não aconteceu porque fulano não deixou eu fazer, ou não fez certo, ou porque faltava alguma coisa para conseguir realizar. Sempre joga a culpa em outra pessoa e está tirando a sua responsabilidade dos processos. Está vivendo tanto no automático de querer que a vida seja mil maravilhas e acaba fugindo do foco, tá? Tem uma grande presença aqui de ansiedade. Repara aqui que nessa carta... Ai, Gil, mas é uma carta de felicidade, de festa, né? Parece que elas estão comemorando, sim. Elas podem estar até comemorando, vivendo, levando a vida como se fosse uma grande festa. Mas não, há uma responsabilidade imensa das coisas que a gente faz. E quando a gente vive só nessa festa, no oba-oba, de não querer assumir a responsabilidade, acaba gerando uma grande ansiedade. Porque você não está focado ali naquele seu processo, naquele momento. Na responsabilidade que tem aqui, ó, de tomar conta desse circo que está armado aqui na sua vida. Você está olhando de fora. Ao invés de entrar lá dentro e buscar cada pontinho do que está acontecendo. De entender o que está acontecendo. De controlar, que falta controle. Não é buscar por controle. Aqui está faltando o controle. Realmente, você precisa buscar. É buscar também, né? Então, é buscar esse controle do que você faz, do que você pensa, do que você fala. Lembra lá sobre a espiritualidade madura e imatura? É a pressa. É jogar a responsabilidade ali na espiritualidade, no coleguinha, e não assumir a própria. E por que muitas vezes faz isso, né? De não assumir as próprias responsabilidades? Por medo de errar. É muito mais fácil eu colocar a culpa do erro em outra pessoa ou em outra situação do que assumir a minha parcela de culpa nessa situação. É o que eu tô vendo aqui. É o que eu senti aqui com essa energia do 4 de paus. Beleza? A segunda pergunta era o risco desse caminho, da falta de responsabilidade. E aí saiu a carta do 9 de ouros. Só que invertida. Ai, Gil, vai ler invertida? Vai, eu gosto de ler invertida. E no baralho saiu invertida, eu vou ler invertida. Aqui o 9 de ouros é quase uma realização. Tá um passo de realizar. É quando a moça tá olhando ali os frutos que já podem ser colhidos da árvore, né? E aí, o que ele tá mostrando aqui para mim? O medo. O medo de assumir a responsabilidade e colher algo desagradável. Colher algo que você não quer. Quando a gente deixa de assumir a nossa responsabilidade de qualquer coisa, é muito fácil, como eu falei, jogar a responsabilidade nas costas do outro e não assumir a própria responsabilidade. E isso gera um medo de errar. É mais fácil o outro errar do que você assumir o seu próprio erro. Será que eu vou colher essa fruta aqui, ó, e ela já está no tempo certo? Ou será que ela vai amarrar a minha boca, né? Existem frutas que quando a gente come, tem aquela, não sei se isso é em todos os lugares do Brasil, aí usa aquela expressão, nossa, amarrou a boca ficou com gosto ruim, a fruta tá verde, não tá gostosa, ou não conseguiu comer. Então é mais fácil esperar que outra pessoa venha olhar para ver se esse fruto tá bom ou não, para você tirar do pé. E aí você fica na espera. Sempre na espera. Não toma uma decisão importante na sua vida porque está com medo de errar e ser apontado depois. Isso que é pior. Gente, a vida, ela vem vários ciclos. Vamos pegar uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta.
Ela precisa aprender a criar equilíbrio na bicicleta. Aí começa com 4 rodinhas. Primeiro ela precisa aprender a pedalar, entender como funciona o equipamento. Aí ela tem lá 4 rodinhas. Aí cai uma rodinha, fica com 3, né? As 2 da bicicleta mais uma rodinha de apoio. E aí, ao passar do tempo, aquela outra rodinha de apoio também cai. E aí você aprende a ter equilíbrio na bicicleta. Esse processo, até aprender a ter o equilíbrio na bicicleta, você vai cair. E você vai deixar de andar de bicicleta por conta disso? Ou você vai subir e enfrentar o seu medo? Caiu uma vez, nunca mais subo na bicicleta. Não vou andar mais de bicicleta, já caí. E aí você desiste do processo. Então aqui tá muito sobre esse medo de assumir a responsa, de criar uma dependência. Não, eu só vou tomar uma atitude importante se eu consultar a taróloga e a taróloga falar que aquilo vai dar certo. Aí deixa de viver momentos importantíssimos para a sua vida, porque tá ali dependente da resposta da espiritualidade. Tá deixando de viver o melhor da vida, que é aprender com os próprios erros. É uma satisfação muito grande quando a criança aprende a não cair mais de bicicleta, não é? Quem sabe andar de bicicleta pode responder isso aí. É muito gostoso andar, sentir o vento batendo no rosto, sentir a sensação de liberdade. E aí, não vou andar mais de bicicleta porque eu caí. Tá perdendo a oportunidade com medo. Então, aqui, o risco no caminho é esse medo, essa dependência, essa confusão, essa perda de autonomia da própria vida. Não é gostoso quando você se empolga para fazer uma situação, ou resolver alguma coisa, ou conquistar algo, e aquilo dá certo? Mesmo tendo que enfrentar tudo que for preciso para enfrentar, quando a situação acontece e realiza, não é satisfatório? Você está com medo de encarar o processo? Está com medo de ganhar, de vencer, porque aqui é o 9. Está um passo do 10. Está um passo da sua conquista. E você está com medo de assumir a responsabilidade dessa conquista. Porque ela pode ser grandiosa. E você está paralisado com medo. Eita, que lá vem tapão, né? E por fim, qual é o convite real da espiritualidade para você nesse momento? Linda essa carta. 7 de paus. Confia no processo. Confia na sua espiritualidade. Olha bem para essa carta. Tá vendo que tem 7 estacas aqui, ó, apontado para ela, e ela tá nesse círculo de proteção aqui, ó, totalmente confiante na espiritualidade. Estou blindado e nada de ruim pode ultrapassar essa barreira. Confia no processo, se entrega também. Entrega para o processo. Confia nesse acompanhamento. Precisa de um acompanhamento mais profundo para algo mais específico? Busque orientação de forma consciente. E essa é a minha proposta para vocês. Trazer orientação de forma consciente no seu processo, nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus padrões. Confia. Busca esse acompanhamento. Pode ser com um guia espiritual, um pai de santo, um padre, um pastor, seja lá quem for, mas confia no seu processo e confia principalmente em você. Você está cansado de repetir padrões, está cansado de nadar e morrer na praia? Olha para o seu processo com o pé no chão, assumindo a responsabilidade das atitudes que você tem tomado para não sair do lugar e vai em frente, confiante. Você tem uma espiritualidade aí, ó, em volta de você, te protegendo, enorme. E eu falo mais, tá? Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui têm uma grande mania de falar que tá com olho gordo,
que alguém jogou inveja, que fizeram uma macumba, que fizeram alguma coisa. E posso falar para você, não tem nada disso aqui. O que impede você de realizar os seus desejos e as suas coisas é você mesmo. Porque não está assumindo a responsabilidade dos seus atos. Está vivendo no oba-oba. E aí? Até quando você vai jogar a culpa das coisas que não dão certo na sua vida nas costas de alguém ou em outras situações? Viver assim não dá. Não dá, porque hoje você pode ficar muito bem. Mas e amanhã e depois? Você vai conseguir arcar com isso? Não, é algo que vai te desanimar. Tá bom? Entendeu? Foi claro para você? E aí eu falo assim para você, tá? Se você, até anotei aqui, ó. Se você sente que quanto mais você busca respostas, mais cansado ou cansada você fica, isso não é falta de fé. É um sinal de que o caminho pede outra postura espiritual. Outra postura sua, não espiritual, é outra postura sua. Espiritualidade não é sobre perguntar melhor, não é sobre elaborar perguntas. É sobre sustentar o que já foi revelado. É sobre escutar aquilo que doeu e falar, caraca, realmente eu preciso sustentar isso aqui. Eu realmente preciso arcar com a minha responsabilidade. Eu tô fazendo errado, não é só o fulano ou a ciclana. Quando for um momento de perguntar de novo, você não vai mais vir perguntando com ansiedade. Por contrário, vai vir por consciência. Ou seja, recebi esse tapão, entendi que eu preciso ter responsabilidade com os meus atos, com as minhas atitudes. Então agora eu vou perguntar com consciência, qual é o ato que eu estou cometendo que me faz ficar nesse lugar e o que eu preciso fazer, qual é a responsabilidade que eu preciso assumir. É ter consciência do processo. Isso te sustenta na vida. Tá bom? Foi esclarecedor para você? Espero que sim. Se você quer uma leitura mais consciente na sua energia, lembrando que aqui é um vídeo coletivo para várias pessoas. Se você quer uma leitura na sua energia, me chama. O link está aqui na descrição desse vídeo. Já deixa o seu like em forma de gratidão. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, até o próximo. E se você quiser comentar aqui nos comentários um tema pro próximo vídeo, lembrando que a gente está falando sobre autoconhecimento e trazendo aí informações importantes sobre espiritualidade também e tratamentos terapêuticos. Essa questão mais elaborada de vida, deixa aqui nos comentários a sua sugestão. Beijo, meus amores. Até o próximo.